Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Com essa maravilhosa melodia que mais uma vez estamos juntos aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez. Nós aqui tentando levar um pouco do nosso aprendizado, da mensagem da nossa querida Umbanda, da alta espiritualidade.
E vocês em casa, naturalmente, trocando com a gente essas energias, esses ensinamentos, sempre dentro de um espírito de respeito, de tolerância, não é verdade? E que através de todas essas virtudes, como eu costumo dizer, consigamos chegar à tão sonhada evolução. Mas hoje, dia 23 de fevereiro, estamos exatamente, vamos dizer assim, num dia muito especial. Aliás, todos os dias são especiais, não é verdade? Hoje nós estamos um pouquinho desfalcados aqui da nossa família Tel. A minha esposa e dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, Dona Flávia, está, vamos dizer assim, um pouquinho gripada, né? Então a voz dela está meio difícil. Então, como nós gravamos sempre 5 programas, até o dia 23 nós não teremos a voz da Dona Flávia aqui do nosso lado, mas ela com certeza está neste momento na escuta. Eu mando um grande beijo para minha esposa, para minha dirigente espiritual. E também estamos aqui um pouquinho desfalcados da nossa família Tel, né? Mas temos outros 2 grandes irmãos aqui do nosso lado. Do meu lado esquerdo, aquele que eu costumo dizer que é a voz padrão do rádio umbandista brasileiro, meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa noite, Érica. É com imenso prazer, né, voltando um pouco, né, depois de ser... É verdade, é verdade. Excesso esticado, mas desejando sempre, né, uma boa noite a todos e com muita fé, muita luz. Estamos juntos e misturados aqui pelas ondas da Rádio Tropical em 830 AM. E, para nossa alegria, nós temos aqui do nosso lado uma irmã que a gente tem uma grande consideração, é uma tarefeira umbandista da Casa da Cabocla Jurema da Praia, do Templo Estrela do Oriente, que desempenha lá as suas atribuições com, vamos dizer assim, com muito amor, com muito carinho, né? E é uma pessoa que a gente aprendeu a admirar por tudo isso. Então, começando aqui hoje com a gente, eu só quero que ela me diga qual é o pseudônimo dela, né? Pra gente saber, né? Érica Regis, seria? Que beleza! Boa noite, minha irmã Érica Regis. Boa noite, seu Luiz, estreando aqui. Seu Luiz lá no Templo Estrela do Oriente. É a mania do Família Tana, seu Luiz, Dona Flávia, né? Luiz. Então vamos começar. Boa noite, Luiz. Estreando aqui no programa, um pouco nervosa. Boa noite a todos os ouvintes, todos os nossos irmãos. Maravilha. Que tenhamos um excelente programa. E teremos, se Deus quiser. E por falar na família Tel, anteontem aniversariou também uma grande irmã nossa. Rosane, cadê o parabéns para minha querida irmã Bia? Ela é conhecida como, o nome dela é Tereza Beatriz Gomes, mas para os mais íntimos, Bia, né? Então, Bia, olha, estamos aqui nós mandando um grande beijo para você no seu coração. Em meu nome, em nome da Flávia, de toda a família Tel, que Oxalá te abençoe, te dê muitos anos de vida, paz, saúde e equilíbrio, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, tá certo? E vamos agora para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM. Mas, queridos irmãos, todos sabem que nós temos, então, nesta primeira parte do programa, o quadro Transformando, e nós trazemos sempre um grande tema para debate, para troca de ideias, e hoje não é diferente, né?
Nós costumamos dizer nas palestras que ministramos, no curso A Umbanda Sem Fronteiras, lá mesmo no Templo Estrela do Oriente, que todos nós somos médiuns, todos nós temos algum tipo de sensibilidade, né, que a pátria espiritual nos deu para que nós possamos ajudar ao nosso semelhante e para que também, de uma certa forma, possamos nos beneficiar nesse grande objetivo que é resgatar nossas dívidas kármicas de outras vidas, não é isso? Então, dessa forma, a partir do programa de hoje e pelos próximos programas, nós vamos trazer aqui para vocês uma série que chama-se Dicas em Mediunidade, tá? Então, eu tenho aqui, para vocês terem uma noção, 30 tópicos, né? Então, eu aqui, nesse momento, com a Érica e com o Vinícius, nós vamos trocar ideias exatamente sobre esses tópicos. E começando pelo primeiro, diz aqui, seja em mediunidade, sempre, tudo isso que a gente vai relatar aqui, sempre no foco mediunidade, né? Trabalho mediúnico, vivência mediúnica, vivência de terreiro, e obviamente isso como uma ferramenta para nós nos transformarmos, né? Então o primeiro tópico diz assim, ele é bem curtinho, gente, diz, olha, seja o mais discreto possível. Como é que a gente pode começar abordando isso, né? A mediunidade, ela precisa ser exercida por nós dentro dessa questão da discrição, né? Por quê? Porque senão se a gente deixa de ser discreto, a coisa passa a ser encarada como um fenômeno, como algo sobrenatural, como algo, vamos dizer assim, fantástico, pirotécnico, e não é por aí, né? Todo o nosso comportamento, e isso eu já começo falando aqui com a minha irmã Érica, como é que você vê isso, Érica? Todo o nosso comportamento dentro do trabalho espiritual, dentro do momento que a gente está chegando no terreiro, dentro do momento, a partir do momento que a gente está lá dentro, estamos nos relacionando com os nossos irmãos, seja da corrente, seja da assistência, seja com relação às nossas vestimentas, nosso modo pausado de falar. Eu acho que é claro que nós não seremos, veja bem, pessoas diferentes. Uma pessoa do lado de fora do terreiro, outra pessoa dentro, não é por aí. Mas lá dentro a gente tem que se educar. Acho que a preocupação com a educação dentro do terreiro, ela passa a ser redobrada. Então, nesse ponto é que a discrição é uma coisa importante. Como é que você vê isso? Eu concordo. Eu acho que dentro do terreiro não dá para você ter o mesmo comportamento que você tem fora. Assim, no sentido de ser mais discreto, de não dar importância, dar importância às coisas mais sérias, mais ligadas à espiritualidade, né? Eu acho que a questão da vestimenta, né? De você estar bem vestido, uma roupa mesmo discreta, nada de roupas curtas, nada de cores berrantes. Tudo isso ajuda você até na sua concentração. Ali dentro do terreiro, ajuda você a se concentrar, ajuda você a se centrar, ajuda você a focar no que realmente é importante. Com certeza. Inclusive, essa questão que você está abordando da roupa, foi uma coisa assim bastante interessante, Vinícius, porque eu conheci uma médium, naturalmente a gente não fala nem quem é a médium e nem quem é a casa, não é lá no Templo Estrela do Oriente, mas eu conheci uma médium que ela era uma excelente médium, né? Mas ela tinha uma característica assim que era muito peculiar a ela. Ela chegava com uma mala de carrinho mesmo, de aquelas malas de viagem, né? Com todo a sua parafernália espiritual, né? E essa mala era tão pesada que o nosso irmão que ficava na porta do centro tinha que ajudá-la a tirar do táxi que ela vinha e arrastar aquela mala de rodinha até na porta do vestiário feminino, para a partir dali, ela, para se preparar, era todo
Entendeu? Era todo um ritual, né? E depois, por exemplo, Gira de Exu, eu me lembro que ela entrava com uma capa de veludo que acho que até os Exus ficariam com inveja. Entendeu como negócio? Uma capa de veludo. E outra coisa, a unha dela era uma unha sem brincadeira, uma unha daquelas parecendo lá da maga patológica, entendeu? Fora de desenho. Exatamente, dá até para desenhar na unha. Veja bem, ela era até uma pessoa discreta, você dificilmente a via falar com outros, ela trabalhava muito bem, entendeu? Não se tinha qualquer reclamação dela. Eu me lembro que a Preta Velha que ela trabalhava, a Preta Velha dela inclusive jogava búzios durante o trabalho espiritual de forma caritativa, entendeu? Uma coisa bem interessante. Mas aquela forma dela se apresentar, é claro que isso também está atrelado à casa, porque a casa também permitia, não é verdade? Então, isso é de uma certa forma uma coisa complicada, né, Vinícius? Porque a pessoa da assistência também vai ficar olhando assim, bom, chegou ela com aquela capa, com aquela indumentária, né? O outro está do lado, está só vestido de branco, né? Ah, não, eu vou naquela senhora porque essas entidades que ela tem, meu Deus, dão pirueta no ar, né? É meio complicado, né, Vinícius? O que você acha? Realmente, né, o impacto visual, né, o contraste, né? Para o leigo, né? Para o leigo realmente impressiona mais, né? Enquanto, na verdade, o que você precisa de um copo d'água, uma vela e mais nada. É verdade. É o básico do básico. Eu ouvi uma entidade uma entidade dizer exatamente as mesmas palavras que você acabou de proferir. Disse assim: me dê um copo com água e uma vela e é o que eu preciso para trabalhar. Você está entendendo? Então, é uma questão... Pode botar ele aqui, não tem problema. Está chegando aqui no nosso estúdio nosso querido irmão Américo. Entra, Américo, pode entrar, meu irmão. Fica sentadinho aqui, nos acompanhe. Então, está chegando aqui no estúdio o nosso irmão Américo, que um grande irmão nosso, fraterno, aluno lá do curso Umbanda Sem Fronteiras, vai acompanhar o nosso programa aqui com a gente. Então, como eu dizia, essa questão, eu acho que ela está muito atrelada àquilo que a gente fala sobre a liturgia, os ritos, aquilo que a casa exatamente determina em relação aos médiuns, né? Tem um outro tópico aqui, porque os assuntos são tão, vamos dizer assim, são tão fascinantes, né, que vão se desdobrando e a gente até se perde no tempo, né? Mas um outro tópico diz assim: evite comentários pessoais em torno das faculdades de que seja portador. Então isso é uma coisa assim também bastante complicada. Por quê, gente? É aquele caso de você começar a dizer assim: olha, a minha entidade faz isso da cambalhota e tal. Chegou aqui o consulente, fez e aconteceu e tal, contando. Em primeiro lugar, nós como médiuns, independentemente da forma como nós trabalhamos, nós somos confessores. Tudo aquilo que a gente recebe durante o trabalho espiritual, a gente não pode ser comentado, gente. Como é que você vê isso, Érica? A tua visão dentro dessa... Eu acho que esse segundo tópico totalmente ligado ao primeiro, né? Porque a discrição leva você a não fazer comentários desnecessários, né? Porque outro dia eu estava lendo que na realidade o ser humano leva 2 anos para aprender a falar e a vida inteira para fechar a boca. É verdade. E isso é muito difícil da gente aprender, né? Que o silêncio é de ouro. É verdade. Então, a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Então essa é a hora de você realmente não calar, né? E não ficar comentando por aí o que fez, o que deixou de fazer, porque isso vai gerar uma série de elogios desnecessários e aí infla sua vaidade, vai levando você por um caminho que às vezes não tem volta. Com certeza. E as entidades dizem para nós, Vinícius, assim, olha, 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca só. Isso aí eu acho que, para bom entendedor, né, a gente não precisa nem explicar muito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, para que a gente não caia na questão da vaidade. Como é que você vê isso, meu irmão? Bem,
tudo que foi colocado, né, foi preciso, né? Assim, você tem 2 pontos que eu queria abordar, né? Um ponto médio e um ponto cambono, né? O cambono também, né, que está ali próximo a uma entidade, também não pode conversar com o cambono do lado, e muito menos sair falando o que a entidade está fazendo ali naquele momento, né? Aquele momento ali é a entidade que está fazendo, você está ajudando, mas você tem que depois esquecer, apagar o que foi feito ali, né? Até por uma questão mesmo ética, né? Com certeza. E do lado do médium, no caso, né? Dependendo da forma de incorporação, né, que ocorra, a própria entidade apaga naquele momento da mente do médium. Sem dúvida, muita coisa, dependendo até da forma de trabalho, muita coisa apaga, realmente apaga. E os parcos momentos, né, que a gente se lembra, a gente não tem o direito de se manifestar. Essa aqui é a grande realidade, entendeu? Bom, deixa eu ver se ainda dá tempo aqui. Pararapapá, nós estamos quase em cima, mas eu acho que de repente dá para a gente falar de mais um tópico aqui. Direta ou indiretamente, não provoque palavras elogiosas a você, entendeu? Olha, eu me lembro, gente, não vai dar para a gente falar muito sobre esse tópico, nós estamos em cima da hora do nosso quadro, mas eu me lembro que uma das aparições, vamos assim dizer, eu digo aparições porque a chegada incorporada do seu Pena Azul é realmente muito difícil, né? Então, nós ainda não tínhamos ainda o Templo Estrela do Oriente funcionando lá na Rua Goiás, na Piedade, e uma das vezes que ele chegou na matriz do Templo Estrela do Oriente, que é lá o nosso quartinho, de onde saiu tudo, né? Ele veio exatamente para dizer isso. Cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios. Cuidado, porque isso, claro que ele falou vamos dizer assim, nas palavras dele, nas palavras de uma entidade, isso é a casca de banana de todo médium, sem exceção. E quantos médiuns, quantos terreiros, inclusive, fecharam. Nós tivemos lá no Templo Estrela do Oriente a palestra, uma das palestras do nosso querido irmão Pedro Miranda, que é o dirigente espiritual, presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil, da Cabana do Mestre Mulu e da Tenda Espírita São Jorge. Nós falamos sobre, claro que a gente não vai citar o nome da casa, mas uma grande casa de Umbanda que na década de 70 figurava até nos canais de televisão. Quem é daquela época sabe, eu sou da Xuxa pra cá, viu, gente? Tá? Eu sou da Xuxa pra cá. Mas essa casa fechou. Essa casa fechou. Frequentou até o programa do Chacrinha. Quem viveu aquela época sabe de qual casa que eu estou me referindo. A gente aqui não vai naturalmente citar. E eu, como muito curioso, sempre cheguei perto dele e perguntei: Pai Pedro Miranda, e aí, por que essa casa fechou? Ele falou: Luiz, eu estive lá, conversei com a dirigente, ela ainda estava viva na ocasião, e quando ela me levou lá no terreiro, eu vi e fiz a mesma pergunta para ela: por que essa casa fechou? Eu vi que naquela hora o silêncio e uma lágrima descendo pela face dela já me deu a resposta de tudo. Então, gente, muito cuidado, tá certo, com elogios. A gente recebe diuturnamente lá no Templo Estrela do Oriente elogios, mas a gente com certeza absoluta já está vacinado com relação a isso e não vamos nos deixar perder. O assunto é tão fascinante que a gente estourou até o tempo aqui do quadro. Vamos para os nossos recados da semana, lembrando que o Templo A Caminho da Paz estará consagrando ao cargo de dirigente de 7º grau sua subcomandante Cristina Fernandes, nossa querida Cristina, esposa do dirigente Armando Fernandes, no próximo dia 15 de março, sexta-feira, às 20 horas, no Cantinho de Pai Cipriano, o Templo A Caminho da Paz, lá na rua Pompílio de Albuquerque, 256, no bairro do Encantado, aqui no Rio de Janeiro.
Na ocasião, a cerimônia será dirigida pelo nosso querido irmão Pedro Miranda, acabei de citá-lo, né? Presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil, além de dirigente da Tenda Espírita São Jorge e da Cabana do Mestre Omulu. Na oportunidade também serão consagrados como subcomandantes os médiuns Zelina Gomes, Maria Amélia Martins, nossa querida Amelinha, Marcos Almeida e Romário Assunção. Maiores informações no site www.caminhodapaz.com.br, e fica aqui um grande abraço para o meu querido irmão Armando Fernandes. Vinícius, fala do nosso querido irmão César, lá de Nova Iguaçu. Diga lá, meu irmão. Isso aí, Luiz, o Templo Estrela do Oriente. Gostaria de convidar a todos para conhecer o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações, 3101-7168, 3101-7168. Maravilha, maravilha, maravilha. Acho que você ainda tem um outro recado depois para dar pra gente. E agora eu vou falar, a Érica vai contar pra gente sobre a palestra de sábado que vem, imperdível, não é não, Érica? Imperdível. O Templo Estrela do Oriente convida todos para a palestra gratuita Feng Shui e a harmonização de ambientes. Tópicos a serem abordados: o que é Feng Shui e sua história, as influências das energias nos ambientes, o equilíbrio nos elementos, cores e formas, convivendo em casa com o Feng Shui. A palestrante é a nossa irmã Roseli Carrasqueira, design de interiores, consultora de Feng Shui, publicitária, especialista em climatização organizacional e médium de Umbanda. É no sábado, dia 2 de março, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, situado na Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323 ou no site www.temploestreladooriente.com. E nesse mesmo dia, o que vai acontecer lá, Érica? No mesmo dia, teremos às 18 horas, teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Maravilha. A grande presença dos médicos do astral. Também na Rua Goiás, 548, Piedade. Que maravilha, gente. Então, dia 2 de março, não podemos perder. E eu queria também lembrar para vocês que a 10ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras já começou, mas você ainda pode participar, hein? Veja lá: rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E agora você também faz o curso Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa na frente de um computador. Inscrições e informações, 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E hoje é sábado, dia 23, depois de amanhã, segunda-feira, aquela gira de consulta com os caboclos. Conta para nós, Vinícius. Isso mesmo, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 25/12, às 8 horas da noite, teremos sessão de consulta com os caboclos de Umbanda. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações, 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição das fichas acontecem a partir das 18 horas. Maravilha, todo mundo junto lá, aquilo vai se transformar numa grande macaia, minha gente. E já que estamos falando da macaia, vamos homenagear uma das entidades que com certeza estará lá nos trazendo o seu axé, Saravá, o Caboclo Tupinambá. O que, meu caboclo? Era Tupinambá,
Já era não, segunda-feira ele estará com certeza lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, na grande gira de consulta com os caboclos de Umbanda. Nós vamos rapidamente para o intervalo e já voltamos com o nosso quadro Saravá Umbanda. A tambora ele tocava, plena verde abençoava, essa ajuda de amor. Mama teve, um arco-íris de trevas, tocando mata o o dia inteiro sem parar. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Acabou com a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a Umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. Não esqueça, meu querido irmão, minha querida irmã, avise para o seu dirigente espiritual, para o seu irmão no santo, para os seus irmãos de terreiro sobre a nossa programação. Você pode escutar não só pela caixinha, né, pelo rádio, como também pelo site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br, ou então, se você não quiser escutar de 9 às 10, você com certeza está ouvindo lá o Salve Jorge, né, para ver se a Morena morreu, se não morreu, se foi sequestrada, se não foi. O que você faz? Depois que passar a novela Salve Jorge, você vai no site do Templo Estrela do Oriente, que é o www.temploestreladooriente.com, clica lá e você vai ouvir sempre o último programa que foi ao ar. Só não vai nos ouvir se você não quiser. Eu tenho certeza que o programa tem agradado ao senhor, à senhora, porque o retorno tem sido bom, os irmãos têm exatamente elogiado a nossa programação e a intenção é essa: trocarmos energias,
vibrações, ensinamentos e levar a mensagem, com certeza, da nossa religião de Umbanda. E eu quero também que você participe, gente. Não esqueçam, mandem para nós perguntas, críticas, sugestões através do e-mail do programa. Anotem aí, programa@aumbandasemfronteiras.com, programa@aumbandasemfronteiras.com. É só mandar que a gente traz aqui para o ar. E por falar em perguntas, minha irmã Érica Regis está aqui com as perguntas de hoje do Saravá Umbanda. Estamos começando aí com texto. Isso é pergunta ou isso é testamento, Érica? É um testamento. De quem é? Da Cristiane Ramos, do Rio de Janeiro. Vamos lá, como é que ela, o primeiro parágrafo dela aí, o que ela fala? Vai por parágrafo. Vamos lá. Gostaria muito de parabenizá-los pelo site de vocês. É muito bom achar conteúdo relativo a Umbanda. Tenho tentado pesquisar, mas é complicado achar conteúdo explicativo e claro, desde que comecei a frequentar. Percebo que os próprios médiuns desconhecem muita coisa, ou fazem questão de manter uma atmosfera um tanto obscura em torno da Umbanda. Por isso, minhas dúvidas não são esclarecidas a contento. Minha última experiência com a Umbanda foi por puro desespero. Me encontro desempregada há algum tempo e não sabia mais onde recorrer para pedir ajuda. Até que uma vizinha me indicou o centro que ela frequenta. Esse ainda é o primeiro tópico ainda. Ou já pulou para o segundo? Já pulou para o segundo. Deixa eu só falar sobre o primeiro uma coisa com relação, por isso que eu até separei em tópicos, cada um deles. Essa questão de ensinamento, como é o nome dela? Cristiane, essa questão de você receber ensinamentos, eu me lembro daquela música, não me lembro até do autor, mas aquela música diz assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não é isso? Vamos atrás do estudo, vamos buscar o estudo, tá? Eu muitas vezes também encontrei barreiras para aquilo que eu queria aprender, né? Eu ouvi muito do meu dirigente: olha, isso aí eu pulo do gato, isso aí eu não posso passar agora, que também tem isso, da pessoa também estar preparada para ouvir os ensinamentos, também tem um pouco disso, tá? Você vê que o próprio Jesus, ele falava através de quê? De parábolas, não é verdade? Então, o próprio Hermes Trismegisto, ele, 2500 anos antes de Cristo, o que ele diz? Os lábios do mestre estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então, quer dizer, a gente também tem que entender. Não adianta eu estar, muitas vezes, passando álgebra para uma criança de 6 anos. Tá certo assim? Então também tem isso. Agora, por outro lado, você, Cristiane, veja bem, a gente está no século XXI aí, só não tem acesso ao estudo quem não quer, tá bom? Eu não aceito essa desculpe, tá? Mas eu não aceito essa colocação sua. Eu acho que a gente, quando tem vontade de crescer intelectualmente, a gente busca o ensinamento, isso não tem a menor dúvida. E fica aqui o convite, lá no Templo Estrela do Oriente, aqui pela nossa programação de rádio, por todas as ferramentas que a gente disponibiliza, se você quiser, fica à vontade. Qual é o outro parágrafo dela? Vamos lá. Então, ela vem dizendo que a última experiência com a Umbanda foi por puro desespero. Certo. Ela se encontra desempregada há algum tempo e não sabia mais onde recorrer para pedir ajuda. Até que uma vizinha me indicou o centro que ela frequenta e eu resolvi então marcar uma consulta, pois além do desemprego, a minha vontade de me matar só crescia. Cristiane, veja bem, eu fiz questão de trazer a sua pergunta, apesar de muito extensa, né, porque existem alguns assuntos assim bem diferentes, uns temas bem diferentes em cada parágrafo desse aqui que você colocou, né? Veja bem, minha irmã, vamos nos lembrar do seguinte: nós estamos aqui na Terra com um propósito específico, né? Que é nos reformarmos, nos transformarmos, nos melhorarmos interiormente, redirecionarmos a nossa vida, a nossa caminhada. Problemas, desafios, todos nós enfrentamos. Se a gente está encarnado, todos nós temos dívidas morais a serem resgatadas, tá? Então, tudo que acontece para nós e que num primeiro momento a gente possa achar que aquilo ali é ruim, é trágico, seja lá o que for, veja bem, aos olhos da espiritualidade, aquilo só tem como premissa o nosso crescimento espiritual.
E seja o que for, Cristiane, por favor, cortar os pulsos, se matar, que isso, o dom da vida é uma bênção que a gente recebe de Oxalá, de Zambi, da alta espiritualidade. Não há problema no mundo que possa justificar, seja o que for, que possa justificar uma atitude dessa, minha irmã. Se volte para uma espiritualidade, que eu tenho certeza absoluta que é a mesma coisa. Sobe numa montanha, você olha para baixo, você vai ver ônibus do tamanho de uma formiga. Da mesma forma, são os nossos problemas. Você olhando os nossos problemas de cima de uma montanha, ou seja, junto da alta espiritualidade, você vai ver que os problemas são muito pequenos e são passageiros. Depois da noite vem o dia, né? Depois da noite vem o dia, depois do inverno vem o verão, existe a maré cheia, a maré vazante. Então não é por aí, minha irmã. Continua, minha irmã Érica, por favor. Lá, no centro que ela foi, descobri que um trabalho havia sido feito para fechar meus caminhos. Fiz a limpeza, mas ainda não tenho emprego. Porém, as coisas começaram a melhorar. Pelo menos não sinto mais vontade de cortar os pulsos, visto que eu já havia até planejado isso. A minha dúvida é como eu faço para me proteger desse tipo de trabalho. Na época que foi feita, eu realmente estava muito fragilizada e com muito medo de ser demitida, o que acabou acontecendo. E sim, eu estava muito distante de qualquer religião. Bom, isso é mais um tópico dela, né? Olha só, minha irmã Cristiane, eu costumo dizer, nas palestras que a gente ministra lá no Templo Estrela do Oriente, no curso A Umbanda Sem Fronteiras, com os médiuns e durante toda a minha vida. Veja bem, eu não posso deixar de reconhecer que existem seres humanos, tá, que num momento de desatino podem procurar os elementos na tentativa de fazer mal a alguém. Veja bem o que eu estou dizendo. Eu não posso dizer ao contrário. Isso pode existir e deve existir, muito provavelmente. Agora, Cristiane, você só vai entrar nessa sintonia se você quiser. Esse negócio de, me dá o teu cabelo, o teu nome, o teu retrato, eu dou tudo, dou retrato, dou nome. Cabelo não vai levar muito porque já praticamente caiu tudo, entendeu? Agora, pelo amor de Deus, Cristiane, não é por aí, filha. Não é por aí. Entendeu? Se você estiver, veja bem, vigilante dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, deixa fazer o que tiver que fazer. Assim que nós fundamos o Templo Estrela do Oriente, o primeiro recado que veio no meu ouvido dizia assim: olha, fulano de tal mandou dizer que ele sabe mexer o caldeirão. E ficou com reticências. O dia que eu deixar de acreditar nas minhas entidades, tá? E o dia que eu deixar também de exercer a vigilância, aí sim eu vou ficar preocupado. Agora, exercendo a vigilância e confiando nas entidades da forma como eu confio, desculpe, Cristiane, não é por aí não. Vamos para o próximo tópico da Cristiane, minha irmã Érica. Outra coisa que me foi dita é que o trabalho foi feito para Zé Pilintra. Ai, e que ele é capaz de destruir a vida de uma pessoa. Já sobrou para o meu querido Zé Pilintra. Vai, continua. Li em seu site que ele é um espírito de luz. Então por que ele se presta a fazer o mal também? Essas entidades não buscam a evolução trabalhando para os orixás? Qual o sentido de estragar a vida de uma pessoa, já que o trabalho foi feito para que eu me matasse, o que só não aconteceu, segundo a Mãe de Santo, devido ao fato de eu possuir protetores fortes? Minha irmã Cristiane, eu estou até com muito pouco tempo dentro do nosso quadro, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Entidades, sejam elas quais forem, tá? Das falanges de Umbanda, que compõem o sagrado panteão de Umbanda, para nós, dentro da nossa visão doutrinária, elas estão acima do bem e do mal, tá? Viveram, tiveram carne, reencarnaram, depuraram os seus karmas, atingiram o nirvana, que é aquilo que a gente chama de perfeição, tá certo? Obviamente que estão no trabalho espiritual, porque precisam trabalhar, porque precisam evoluir, todos precisam de luz, só quem não precisa de luz é a própria luz, que é a Zambi maior, tá certo? Agora, dizer que entidade fez mal, desculpe, minha irmã, não dá. Zé Pilintra, para mim, é uma das entidades que eu
tiro o meu chapéu, não sou aparelho dele, veja bem, não sou, mas tiro o meu chapéu, me ajoelho, bato cabeça por tudo, pela sua grandeza, por tudo que ele representa dentro desse panteão sagrado que é a alta espiritualidade. Por favor, negatividade está na cabeça do ser humano, minha irmã. Ainda tem mais algum tópico dela? O último. Vamos rapidinho, está bem estourado o nosso Outra tempo. dúvida que não ficou clara é É o último, né? É a última. Tá. Como fica a situação da pessoa que fez esse trabalho? Algo volta para ela? Ela criou uma dívida kármica? Pelo que vejo, ela está mais do que feliz e muito bem. Ela não é uma pessoa que eu desgosto ou quem tivesse desavenças, o que tornou bem difícil acreditar que foi ela mesma. Me desculpe pelo longo texto, planejo em breve visitar seu centro e espero que possam esclarecer essas minhas dúvidas. Bom, Cristiano, para fechar esse seu último tópico, ele levou inclusive o nosso quadro todo de hoje, mas não tem problema, foi bem, temas variados, foi bem esclarecedor, foi bom a gente bater esse papo, não tem problema. Primeiro, sobre conhecer a nossa casa, o dia que quiser está de portas abertas para você e para todos os irmãos que estão nos ouvindo, que o desejarem, né? Não há problema nenhum, será um prazer, uma honra tê-la lá conosco. Agora, eu vou só lembrar uma passagem rápida do Evangelho, numa frase apenas de Jesus Cristo, para sintetizar esse teu último parágrafo. A cada um de acordo com as suas obras. Tá bom, minha querida irmã? Dito isto, a gente já sabe o que cada um de nós vai receber, né? O plantio, obviamente, opcional, mas a colheita obrigatória. Tá certo, querida? Fechamos então o nosso quadro Saravá Umbanda do dia de hoje. Eu queria, nesse momento, que o meu irmão Vinícius desse o seu boa noite e até sábado que vem estaremos juntos, se Deus quiser, não é isso, Vinícius? Com certeza. Bem, começando pelo boa noite, né? Boa noite, Luiz, boa noite, Érica, boa noite aos queridos ouvintes, família Tel, né? Família Tel, nós estamos bombando a família Tel. E a todos os ouvintes, né, que estejam interessados, né, e passaram a noite escutando o programa, né? Um imenso agradecimento, né, por tudo, e que tenham, né, esclarecido muitas dúvidas, né, no seu caminho, né, e que com certeza estaremos lá também, né, de portas abertas, querendo receber cada vez mais irmãos. Sempre, com certeza. Minha irmã Érica, valeu pela ajuda. Primeiro programa, sábado que vem você já vai estar mais tranquila, já vai ter tomado aquele copo com água, refletido e tal. Não é isso? Já vou estar pronta. Boa noite a todos, foi ótimo estar aqui. Esperamos todos lá na nossa casa, estar lá sempre de portas abertas. E que Oxalá nos abençoe. Que assim seja. Minha querida esposa que está em casa nos ouvindo, Flávia Barros, a sua bênção, que Oxalá te abençoe e te faça ficar boa dessa gripe rapidamente. Um beijo para a família Tel. E como nós estamos na segunda-feira realizando a nossa grande gira de caboclos, né? Não tem a menor dúvida disso, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Se tiver dúvida, meu irmão, minha irmã, 2597-1323, 2597-1323 é o telefone para você tirar as suas dúvidas sobre a nossa casa, sobre o curso Umbanda Sem Fronteiras, como chegar. Muita gente pergunta sobre isso, como chegar. A melhor referência é sempre a Estação de Trens da Piedade. Nós estamos quase em frente à Estação de Trens da Piedade, tá? Na Rua Goiás. Então, é um grande prazer. Na segunda-feira vamos estar lá, nós encarnados, todos os desencarnados que compõem a falange dos caboclos e as outras falanges também, não tem a menor dúvida, além dos orixás. Obrigado aí pela audiência. Vamos para o fechamento com uma grande homenagem a um grande espírito. Obrigado, meu querido irmão Américo, pela sua presença aqui no dia de hoje também, tirando fotos aqui da gente. E daqui a pouquinho a gente dá o toquinho final do nosso programa. Vamos à nossa homenagem ao fechamento de hoje.
espírito, cuja voz distingo nos ventos e cujo sopro dá vida ao mundo inteiro, ouça-me. Ponho-me na tua frente como um dos teus inúmeros filhos. Vês, sou pequeno, sou fraco, preciso da tua força, preciso do teu saber. Deixa-me caminhar em beleza e deixa meus olhos contemplar sempre o purpúreo pôr do sol. Zele as minhas mãos pelas coisas que criaste e ouçam os meus ouvidos tua voz. Faz-me sábio para aprender as coisas que ensinaste ao meu povo e que ocultaste em cada folha, em cada pedra. Não desejo a força para impor-me aos meus irmãos. Desejo-a para poder lutar contra o meu maior inimigo, eu mesmo. Fazes com que eu esteja sempre pronto para, de mãos limpas e olhos leais, ir ao teu encontro, a fim de que meu espírito, quando a vida sumir como some o sol ao fim do dia, possa chegar a ti, sem precisar envergonhar-se. E é com essa maravilhosa vibração que eu convido a todos os irmãos para depois de amanhã, segunda-feira, dia 25 de fevereiro, para a nossa grande gira de consulta com os caboclos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Saibam que será uma honra tê-los conosco. E que a grande falange dos caboclos de Umbanda, neste momento, abençoe ao senhor, à senhora, ao seu lar e a toda a sua família. Fiquem com Deus, que Oxalá os abençoe e até o próximo sábado, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM, com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus.